Durante essa semana toda, esses últimos 3 domingos, acredito que sejam os últimos 3 domingos, nós temos falado a respeito de uma mensagem que diz coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Não eu, não você e nem quem quer que seja tem essa habilidade e possui de Deus esse poder. É como eu falo, como eu sempre testemunhei. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse assim: pastor, a minha família vai no culto hoje. Então quando o senhor for pregar, fala isso, fala isso, fala isso, fala isso, porque é exatamente o que está se passando com ele. Deu até vontade de brincar com a irmã e falar assim: é fofoqueira, né? Falando da vida dos irmãos, né? Mas aí eu falei assim: irmã, olha, eu vou ser bem franco com a senhora. Eu não tenho esse hábito de manipular a palavra de Deus. Eu não tenho esse hábito de manipular as escrituras sagradas. Nós temos aqui a irmã Cláudia. Vamos supor que a irmã Cláudia, eu saiba alguma coisa da vida dela, né? Vamos supor, um pecado, não que seja, é apenas meramente um exemplo. E aí de repente eu estou aqui no altar pregando, e vamos supor que ela não esteja na primeira fila, ela esteja misturada com a multidão. E de repente eu olho e vejo a irmã Cláudia e me lembro do que aconteceu. Aí eu vou manipular aquela palavra para atingir o coração dela. Nunca faço isso, e eu acho que é a maior tristeza de qualquer pastor fazer isso. Não, pastor, mas se o senhor parar e para pensar, de certa forma o senhor vai ajudá-la. É melhor então terminar o culto, chamar a irmã Cláudia e falar para ela às claras, do que eu tentar manipular aquilo que o Espírito Santo está falando apenas para atingir o coração dela. Por que eu não faço isso? Porque a Bíblia nos dá o exemplo que quem leva o homem ao arrependimento é o Espírito Santo. A palavra está sendo ministrada, as escrituras estão sendo pregadas, os evangelhos estão aí. Agora, se o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, não teve liberdade, eu sempre uso, não teve poder, capacidade, isso ele tem, mas ele não teve liberdade para mudar o coração daquela pessoa, qualquer coisa que eu venha dizer vai ser meramente palavras de homens, e palavras de homens não mudam a vida de quem quer que seja. Então eu não posso manipular o Espírito Santo, eu tenho que deixar que o Espírito Santo faça aquilo que cabe a ele fazer. Existe o Pai, o Filho e o Espírito, e cada um tem a sua responsabilidade no mundo espiritual. Embora seja um só, mas são 3 pessoas distintas, e ele tem a sua atuação da sua maneira. Então eu não posso chegar aqui e manipular as escrituras, mudar tudo aquilo por causa de alguém, não faço. Tem coisas que só o Espírito Santo é encarregado de fazer, tem coisas que só o Espírito Santo é encarregado de fazer. E aí eu falava para as pessoas nessas semanas que se passaram, que algo, pastor? Pastor, as pessoas fazem a pergunta: pastor, então peraí, quando é que eu sei que eu estou batizado, ou que eu fui batizado com o Espírito Santo? A primeira evidência nós falamos, que é falar em línguas estranhas. Essa é a primeira evidência, está em Atos capítulo 2, quando a Bíblia fala que eles ouviram um som veemente e impetuoso, de maneira que encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, e a Bíblia fala que ao mesmo tempo eles também profetizavam. Então isso é a primeira evidência, preste atenção, porque às vezes a gente pensa que já sabe, e a gente perde por entendimento, né? E aí a primeira evidência é o Espírito Santo. Mas então, se eu não falar em línguas estranhas, isso significa que eu não tenho o Espírito Santo? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas no que o senhor se baseia? Se a gente for agora, olha para a tela, em Lucas capítulo 3, no versículo 21, olha o que o Senhor Deus diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também quem? Jesus, orando ele, o céu então fez o que, pessoal? E aí o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, continua, e quando dizia: tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Olha, preste atenção, a Bíblia fala que no momento em que Jesus foi batizado, levado das águas e tirado, a Bíblia fala que automaticamente o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea do quê? De uma pomba. Mas aí você para analisar, Jesus falou em línguas naquele exato momento? Não. Ele recebeu o Espírito Santo.
ele foi cheio do Espírito Santo, mas não necessariamente falou em línguas estranhas. Então pode ser sim a possibilidade de uma pessoa não falar em línguas estranhas, mas ser cheia do Espírito Santo. Contanto que, se você prestou atenção nas pregações, você vai lembrar. Se ela não fala em línguas, no mínimo ela precisa o quê, pessoal? Ter os frutos do Espírito Santo. E como eu só apenas comentei, como eu apenas só falei sobre isso, hoje nós vamos tentar detalhar esses frutos na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que porque temos um bom coração, ou porque às vezes praticamos uma certa justiça, ou porque temos o hábito de orar, porque temos o hábito de jejuar, porque temos o hábito de vir à igreja, e a gente acha que isso tudo são fundamentais. Isso é prova de que eu sou cheio do Espírito Santo. Meu irmão, não faça isso. Não caia nessa loucura. Existem coisas que Deus nos ensina que meramente é responsabilidade nossa. Não, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo porque eu venho à igreja. Isso não é nada mais, nada menos do que a nossa o quê? Obrigação. A Bíblia fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do... Diminui a rotação desse aqui, por favor. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do... Pronto, meu irmão, a pessoa para vir à igreja, ela não precisa ser cheia do Espírito Santo. Ela precisa ter um mínimo de consciência que a igreja é chamada casa de quê? Então tem que estar lá. É o momento que eu vou ter comunhão com meus irmãos. É o momento que eu vou poder envolver-me na presença de Deus. É o momento que eu vou poder me envolver com a glória de Deus. Não, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo porque eu devolvo o dízimo, que eu dou as minhas ofertas. Meu irmão, mais uma vez, você quer uma estrelinha na testa? A Bíblia fala que é uma ordenança de Deus para nós. De tudo que vem à nossa mão, a 10ª parte pertence a quem? Ao Senhor. Para mantimento da casa de Deus, para mantimento do reino de Deus. É um ato de obediência, é um ato de reverência a Deus. Não, pastor, eu evangelizo, eu falo do amor de Deus para as pessoas. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não falar de Jesus. Ai de mim se eu não falar de Deus. Isso é o que o apóstolo Paulo deixou claro. Então tem coisas, irmãos, que não passa nada mais, nada menos do que a nossa obrigação como bons cristãos, como bons servos de Deus. Mas isso não lhe garante que você possui os frutos do Espírito Santo. Tanto que nós vemos agora em Gálatas capítulo 5, nós vamos olhar muito na tela porque tem muito versículo, tá, irmão? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim, ó: digo, porém, andai em, e não cumprireis a concupiscência do que, pessoal? Da carne. Continua: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Continuamos: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Então vamos parar aqui e vamos entender. A Bíblia fala que eu preciso andar em espírito, porque a partir do momento que eu fizer isso, eu não vou mais me sujeitar às concupiscências da carne. Meu irmão, o que tem de pessoas na presença de Deus, umas batendo no peito, dizendo que está cheia do Espírito Santo, outros que até falam em línguas estranhas, fazendo coisas que são obras da carne, que não é brincadeira. Uma das coisas que podemos dizer que tem continuado, parece que está voltando a se tornar natural no meio de muitas pessoas, é a mentira. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: você é mentiroso? Pergunta aí, irmão, olha nos olhos dessa pessoa e lhe faz essa pergunta. Eu gosto quando o marido e a mulher estão um do lado do outro, que aí é que a coisa pega. É aí que eu gosto, irmão. Vamos lá, olha para a pessoa e pergunta: você é mentiroso? Aí alguns vão dizer assim: não, já está mentindo. Já está mentindo, porque a melhor maneira é falar: olha, sinceramente, olha, eu tenho me pego nesse pecado. Se a minha salvação depender disso, então já fui para o inferno. Pastor, porque é algo que parece que é parte da minha natureza. Eu não preciso mentir, mas eu faço uso de mentira. Eu não sei você, mas eu sempre trago a memória da seguinte forma: quando é que a gente fazia uso de mentira? Quando éramos crianças e éramos ameaçados de alguma coisa.
Hoje eu não sou ameaçado de nada, irmão. Eu estou chegando aos meus quase 40 anos, eu faço o que eu quero, e esse eu faço o que eu quero, me coloca na condição de ser responsável com as consequências do que eu fizer. Agora eu não vejo por que às vezes a pessoa usar de mentira. Depois que a gente conhece a Deus, eu acredito que a mentira é o pior pecado. Na Bíblia não cita isso, mas eu estou dizendo para mim. Por quê, pastor? Porque a mentira é você pecar contra a essência de Deus, porque Deus é mentira ou é verdade? Então fale sempre a verdade. Pastor, mas se eu falar a verdade eu posso perder algo. Se eu falar a verdade, pastor, algo pode ser me tirado. Se eu falar a verdade eu posso me desmoralizar. Meu irmão, cumpra-se aquela palavra, que o que fala a verdade vai manifestar a justiça. Vai manifestar a justiça. Seja sempre verdadeiro. Parece que usar de mentira, e olha que a mentira ela veio disfarçada de desculpas. Eu já falei isso aqui na igreja. Tem pessoas que quando você aborda ela e questiona, ela tenta te dar uma desculpa, mas que por fim se torna até uma mentira. Torna-se até uma mentira. Porque a pessoa inventa uma história, cria uma situação para tentar se ver leso de uma cobrança de alguém e se prende no mundo espiritual. Se prende no mundo espiritual. Não, meu irmão, se sois andar em espírito, não tem esse negócio de você ser crente na igreja e lá fora seja o que Deus quiser. Não existe isso. Eu acredito que você tem uma maior responsabilidade de ser crente lá fora do que aqui dentro. Porque aqui dentro, dependendo do que você erra, do que você peca, vamos dizer assim, nós temos a obrigação de lhe perdoar. Porque a Bíblia fala que se eu não perdoar, eu também não sou perdoado. Eu entendo, uma pessoa que é cristã entende que a outra é falha. Agora, quem não é cristão, ele acha que a partir do momento que você aceita Jesus e encontra o seu Salvador, você tem que ser, como vou dizer assim, sem pecado como Cristo é. Esses dias assistindo uma reportagem, onde no final da reportagem, um pastor estava sendo entrevistado, e ele falando que ele não concorda com certas coisas. E uma das coisas é a respeito do movimento LGBT. Ele diz assim, a gente não odeia eles, mas nós não concordamos com as suas obras. E aí quando findou a entrevista, ele virou assim, olha, eu desejo que Deus te abençoe. Eu desejo que Deus faça resplandecer o seu rosto para você. Aí a entrevistadora olhou para ele e falou assim, olha, e eu te peço, e que o meu Deus, não sei se é o mesmo seu, que te perdoe. E aí ele respondeu assim, não, isso ele perdoa, porque eu sei que eu sou pecador. Isso ele realmente vai me perdoar. Eu tenho consciência de que não sou perfeito, dependo da graça dele todos os dias na minha vida. Então eu acredito que o seu papel como ser uma pessoa irrepreensível, o seu papel de servir a Deus, de andar com Deus, de viver com Deus lá fora e principalmente dentro da sua casa, é imensamente maior do que aqui dentro da igreja. Porque aqui na igreja eu vou te ver, vou te conhecer, e ainda que chegue algum momento de você errar, de você falhar, eu vou te perdoar. Eu preciso fazer isso, eu tenho que me compadecer de você, mas o mundo lá fora não. Se eu andar em espírito, eu não vou satisfazer as concupiscências da carne. Continua esse versículo, volta lá, 16, irmão. Olha o que diz. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne, ela cobiça contra as coisas do espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao... Olha para mim aqui agora, eu vou falar e você vai lembrar já. E estes, olha para mim, opõem-se um ao... Então eu quero te fazer uma pergunta, quero que você me responda. Existe ou há alguma possibilidade dos dois andarem juntos? Há alguma possibilidade de um tolerar o outro ou um concordar com o outro? Então reveja a sua vida dividida. Reveja a sua vida dividida. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Não, você quem não está entendendo. Você que não está entendendo. A Bíblia fala que nós não podemos e nem sequer, se a gente quiser, a gente não consegue servir a dois. Ou eu amo um e odeio o outro, ou eu amo o outro e desprezo aquele. Mas não tem como eu fazer as duas coisas. E a Bíblia fala que se alguém, por algum motivo, vou chamar até de milagre, tá?
Se alguém, por algum milagre, conseguir conciliar o espírito com a carne, ele vai estar em cima do muro. E a Bíblia fala que aquele que está em cima do muro não é frio e nem é quente. É o quê? E por ser morno, a Bíblia fala: vomitar-te-ei da minha boca. Ei, meu irmão, é coisa séria. Não há nenhuma possibilidade do espírito e da carne andarem juntos. Ou eu tenho andado no espírito, ou eu tenho andado na carne. Ou então, para você talvez entender melhor o que Deus está falando, talvez seja assim: pastor, eu ando na carne e às vezes eu faço alguma coisa que pertence ao espírito. Pastor, eu supostamente ando no espírito, mas de vez em quando eu faço alguma coisa que é da carne. Acorda. A Bíblia fala que um se opõe severamente um contra o outro, para que não façais o que quereis. Estamos diante dessa guerra, e o único que pode decidir somos nós. Ou eu pendo para a carne, ou eu pendo para o espírito. Ou eu vivo na carne, ou eu vivo no espírito. Próximo versículo, vamos lá. Mas, se sois guiados pelo quê? Então não estáis mais debaixo da lei. O que é isso, pastor? Quando você traz uma lei, você não pode alterá-la de forma alguma, a não ser aquele que a criou. Você está sujeito àquilo. E às vezes tem pessoas que acham que eles estão presos nessa lei. Que lei, pastor? Eu não consigo mudar. Eu não consigo, pastor. Eu já tentei, mas aí está o grande erro. Você não decidiu mudar, você só está tentando. Eu costumo dizer que quando uma pessoa ela quer se ver livre do vício, é uma decisão radical. Não é aquela coisa Nutella, não. Sabe, vamos supor que a pessoa ela dependendo do cigarro. Aí geralmente uma pessoa viciada, ela fuma acho que 2 carteiras de cigarro por dia, não é isso? É mais ou menos isso. Quem já fumou e já foi liberto aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quanta carteira de cigarro por dia era? A senhora fumava 2. 2 também. Quem? 2 também. Alguém falou 3? A senhora fumava 3? A senhora 3? Também 3. Então, tipo assim, aí a pessoa fala o seguinte: não, pastor, estou indo na igreja, estou buscando a Deus. Olha, pastor, antes eu fumava 3, agora eu fumo 2. E com fé em Deus eu vou vencer, pastor. Aí passa mais uns 10 anos. Não, pastor, baixei agora só para uma. Estou fumando só uma. Passa mais 10 anos. Não, pastor, uma carteira de cigarro tem quantos cigarros? 20? É isso, né? Não, pastor, agora eu só estou fumando 18. Já não estou nem fumando mais uma carteira. Olha, graças a Deus, estou progredindo, pastor. Estou progredindo, né? Aí de repente passa mais 10 anos, a pessoa baixou para 10. Passa mais tempo, 5. Mais tempo, 3. Mais tempo, 1. Aí desse uma pessoa nunca mais saiu. Porque ela não compra mais. Mas quando ela vê alguém, dá uma tragadinha aí. Né? Vai lá e... ai, está amarrado Jesus. Olha, está repreendido Deus. É igual a irmã, uma vez eu falei, eu não sei se ela estava brincando com a minha cara ou se ela estava falando sério. Ela falou assim: pastor, eu não ando mais debaixo da lei não, eu sou liberta. Eu falei, sim, pastor. Às vezes o diabo me tenta contra a bebida, e eu vou lá e sento na mesa de um bar, pastor. Peço, desce uma aí, ele desce. Aí eu apresento o copo e falo assim: está amarrado, está amaldiçoado em nome de Jesus. Depois eu coloco outro copo e falo: Satanás, eu já te venci. Irmão, que história que é essa? Aonde que existe uma coisa dessa? Aí a pessoa que não tem a decisão radical, ela fica no 1 para sempre. Aí quando não, ela começa a progredir novamente. Regredir, vamos dizer assim. Aí voltou para os 3, voltou para os 5, voltou para o 10, voltou para 1, voltou para 2, e aí fica naquela gangorra. Nunca decidiu. Irmão, entenda bem, definitivamente eu fui colocado aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, não foi meramente por passagem, foi o propósito divino. Eu vim aqui por um propósito divino, declarar que aqueles que são indecisos não agradam ao Rei dos Reis. Não agrada. Eu tenho que tomar a minha decisão, e para mudar certas coisas, eu não tenho que tentar, eu tenho que decidir. Eu tenho que ser decisivo. Eu tenho que ser decidido naquilo que eu quero. É isso que eu busco para a minha vida. É isso que diz as santas palavras. E é isso que eu vou viver. Custe a minha vida se for preciso.
Agora, quando você anda no Espírito, você já não está mais sujeito a essas leis. Aquilo que antes a gente não conseguia mudar por conta própria, o Espírito Santo se encarrega de nos ajudar. Diga glória a Deus. Aquilo que a gente não conseguia fazer por nós mesmos, sabe? Agora o Espírito Santo vem te dar uma ousadia, te dá uma valentia, te dá uma unção tão grande, meu irmão, que se for preciso você rasga o leão pelo meio. É isso que a unção do Espírito Santo faz. Já não estais mais debaixo da lei, continua. Porque as obras da carne, elas são manifestas, ou seja, é claramente vista, as quais são, primeiro, prostituição. Irmão, todo e qualquer tipo de prostituição, isso não pertence ao Espírito. Não pertence ao Espírito. Todo e qualquer tipo de prostituição. O que mais? Impureza. No livro, acredito que seja no livro de Tito, ou se não for, eu estou esquecendo agora, a Bíblia fala, de Tito sim, tudo é puro para os puros, mas acho que é em Corinto, ou algum Novo Testamento, ele fala que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é honesto, tudo que é justo, nisso eu tenho que parar para pensar. Nisso eu tenho que deixar aflorar na minha mente. E tem gente, irmão, que o pensamento é como diz a Bíblia, vicioso. Por que Deus ele chamou e disse assim, eu vou destruir toda a terra vivente? Por que Deus trouxe o dilúvio? Porque a Bíblia fala que os pensamentos e as imaginações dos homens eram má continuamente. Tem gente que é dessa forma. Imagina, maquina, pensa sempre o mal. Quem tem o Espírito Santo não faz isso, pelo contrário, reluta contra esses pensamentos, reluta contra esses instintos e não se deixa dominar por eles. A prostituição, a impureza, lascívia, né? Continua mais, idolatria, feitiçaria. Vamos voltar aqui na idolatria que eu preciso falar algo. Irmão, nós estamos em época de festa junina, não é o que o pessoal está fazendo afora? Nós cristãos não comemoramos isso. Nós, povo, não pastor, mas é só uma comidinha, é só uma coisinha assim, tá? Por que você não fez essa comidinha em janeiro? Por que você não fez essa comidinha em dezembro? Por que não fez essa comidinha em março? Não pastor, é só mesmo por fazer. Não, ainda que seja uma comidinha indiretamente, você está mantendo a idolatria do São João. Então nós, povo de Deus, não cultuamos esse tipo de coisa. Então quem serve a Deus entende que o Espírito não concorda com a carne. E a carne, a Bíblia fala que ela ama idolatria. Então abra os seus olhos. Nós temos várias festas tradicionais no Brasil. Não importa se é cultura brasileira, embora temos a nossa nacionalidade brasileira, mas nós pertencemos a um outro mundo que é o céu. O nosso lugar não é aqui. A Bíblia já deixou claro, nós somos peregrinos em uma terra que não é nossa. E se você não entender isso, é perigoso o tempo passar e você continuar nela. Ou talvez ir para lugar pior. Meu irmão, é coisa séria. A Bíblia fala que as obras da carne é idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e que mais? Heresias, invejas, homicídios, bebedices. Quando ele fala bebedices, é todo e qualquer tipo de bebedeira, glutonarias, e preste atenção, e coisas semelhantes a estas. Então preste atenção, tem coisa que ele não citou, porque tem gente que acha que quando você chega para falar para ele que determinada coisa não é boa, ele fala assim, mostra na Bíblia, eu quero que fala na Bíblia exatamente como você está falando. Ele está explicando aqui agora, ó. Coisas que aparentem a essas, coisas que se assemelham a essas, coisas que nos arremetem a essas citadas, coisas parecidas. Sabe quando alguém tem um problema de alergia? Aí ela tem alergia ao leite, né, a lactose. Aí fala assim, ó, a lactose e a derivados de lactose. Ou seja, tudo que leva ao leite, essa pessoa não pode ingerir. Ela está comendo um alimento tal,
mas dentro dele tem o leite, então ela não pode comer, porque se ela comer, ela é intolerante à lactose, ela vai sofrer o dano. Então é a mesma coisa, existe aqueles que Deus especificou, e existem aquelas coisas que se arremetem a essas, se associam a ela de alguma forma. A Bíblia fala que essas nós não podemos viver. Coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de... O apóstolo Paulo usou a expressão, como já antes vos disse. Tem coisa que você já sabe, não precisa que eu fale novamente. Tem coisas que nós, como povo de Deus, é uma questão de raciocínio. É uma questão de consciência. Não, peraí, eu não posso. Eu não posso. Vamos supor, chega um dia que é comemorado o aniversário de alguém. E aí eu chego para essa senhora, vamos pegar a outra irmã aqui. A irmã Márcia, né? Já ia falar a outra Cláudia. A irmã Márcia. Eu chego para a irmã Márcia no aniversário dela, porque eu cresci com ela, convivi com ela, e falo assim, Márcia, olha, a maior coisa do mundo é se você fosse a minha mãe. E a minha mãe lá de lado olhando assim, ó. Eu poderia até falar assim, dona Márcia, eu quero nesse dia aqui, te parabenizar, pedir a Deus que te abençoe, porque houve momentos na minha vida que a senhora foi como uma mãe. A senhora me ajudou, a senhora me auxiliou. Agora dizer, como queria que você fosse a minha mãe, meu irmão, indiretamente você está lançando uma mensagem para sua mãe, que ela não vale nada. Que ela não te serviu para te criar. Que ela foi apenas um instrumento para você sair dela, porque o resto ela não presta. Então cuidado, lembra como nós falamos na quarta-feira, que palavras são mensagens que a gente deixa. Aqui Deus está nos mostrando isso. Tem coisa que eu não preciso te falar. É igual eu já falei uma vez, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu já sei o que o senhor vai falar. Aí eu falei assim, então por que o senhor vai perguntar? Não, tá, mas eu vou perguntar do mesmo jeito. Pastor, tal coisa assim, é certo ou é errado? Falei, irmã, segundo a Bíblia é errado. Eu sabia. Ué, mas se sabia, por que veio perguntar? Você achou que eu ia ter um relapso de queda? Que eu ia simplesmente aceitar? Não, irmã, tem problema não, importa o teu coração. A senhora achou que eu ia falar isso? A senhora achou que eu ia dizer isso? Não, pastor, mas é que a gente é assim mesmo, graças a Deus que eu não sou. E vocês também não podem ser. A não ser quando tem dúvida. Se tem dúvida, procure o seu pastor. Pastor, eu fiquei num impasse. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia fala? O que a palavra de Deus orienta a respeito dessa situação? Porque a gente não sabe tudo, não é verdade? A gente não sabe tudo, mas a Bíblia tem resposta para nós. A Bíblia tem. Então, coisas que já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí ele começa dizendo, mas o fruto do Espírito, agora eu vou pegar aqui na minha Bíblia que eu gosto de ler, está em Gálatas capítulo, como nós estamos lendo em Gálatas 5, deixa eu pegar aqui, mas, versículo 22, vamos lá, mas o fruto do Espírito é, primeiro, você pode falar? Mais alto. Mais alto. Oh, você tem dificuldade de amar, irmão? Amor, pastor. O primeiro fruto é o amor. Mas, pastor, o que é o amor? É um interesse e a busca do bem maior de outra pessoa. Agora, pasme, sem querer ou esperar alguma coisa em troca. Se você faz algo por alguém, e daquilo que você faz, você espera algum tipo de reconhecimento, algum tipo de recompensa, você não fez aquilo por amor. Primeiro porque a Bíblia fala que o amor de verdade não busca os seus próprios interesses. Não busca os seus próprios interesses. Uma pessoa que ama de verdade
Se algum dia alguém quiser recompensá-la, e às vezes a pessoa está tão no espírito que ela entende que o que ela fez foi meramente um chamado divino. Então eu não posso nem receber aquilo de volta. Não, eu sinto muito. Não, hoje não. Hoje não. É igual eu falo, às vezes tem certas situações quando o pastor vai evangelizar ou vai visitar a casa de alguém, o máximo que o pastor gosta de fazer é tomar uma água. Não, pastor, senta aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo. Não, irmão, eu volto aqui outro dia para isso, mas eu vim aqui para isso. Eu não posso desviar o propósito. Eu volto outro dia aqui, eu sento, né? Esses dias eu fui na casa da irmã Diomar, minha esposa voltou para casa revoltada, irmã Diomar. Ela voltou decepcionada, chateada, porque a senhora deu uma fatia de bolo para ela, e ela ficou com vontade de pedir uma segunda pedaço, mas ela não quis pedir, porque nós falamos que ia sair à noite para comer, e a gente acabou não saindo não. Aí ela falou assim, por que eu não comi o segundo pedaço, né? Aí nós fomos lá na casa dela, ela colocou um bolo lá, a gente comeu. A gente não foi num ato espiritual, foi de passagem. O dia que eu falei, irmã, vou na tua casa por um propósito, não me ofereça, não prepare nada, irmã. Ah, pastor, mas se o senhor sair de lá, o senhor vai sair falando. Vou sair falando o quê, irmã? Tá, vou falar o quê? Se o meu propósito era esse. O que eu fui fazer, eu fiz. Mas nada. Agora, outro dia eu vou lá com o intuito disso, o intuito daquilo, sentar para comer um churrasco, né, uma comidinha diferente, coisa e tal. Fora isso, não muda propósito. Não muda os seus propósitos, irmão. Recompensa, quando se trata do reino de Deus, é para Ele. Claro que haverá momentos que você vai recompensar, mas há momentos, irmão, que é restrito só para Deus. É restrito só para Jesus. É só para Ele. Você ama? Então faça o que você tem que fazer, sem ficar contando com algo em troca. Porque é o amor que você tem pelo seu filho. Você espera que ele ande correto, sim ou não? Mas se ele andar ou não, você vai continuar amando do mesmo jeito. Você não vai abandonar ele na esquina. Você não vai chegar para Deus e falar assim, Senhor, leva de volta porque veio errado, quebrado, com defeito. Você vai falar isso para Deus? Não. Então quem ama, irmão, quando a pessoa tem o fruto de amar, o fruto do Espírito Santo, que é o amor, você sempre fará as coisas sem esperar nada em troca. Você sabia que tem gente que faz as coisas na igreja esperando um elogio? Você sabia que tem gente que faz as coisas na igreja esperando ser enaltecido, engrandecido? Por mim não recebe isso. Ah, mas eu já vi o senhor falar, se eu fizer alguma coisa, não é pelo mérito, não é. Muitas vezes é como exemplo. Porque nós tivemos pessoas aqui que fizeram coisas pela obra de Deus, sem poder, mas o amor foi maior. O amor foi maior. Não, porque eu não vou para outra igreja, porque o pastor nem sequer anunciou lá, foi eu quem fiz isso, foi eu quem fiz aquilo, eu que determinei, eu que tomei essa decisão. Não faz isso. O amor não espera nada em troca. Eu coloquei o versículo Romanos 5,5, vamos ver o que está escrito lá? Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de quem? Está derramado em nosso coração pelo, mais alto, pelo Espírito Santo que nos foi dado. 6, continua. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha que coisa linda. Eu não podia deixar de comentar esse versículo. Como assim, pastor? Então quer dizer que para provar que eu amo alguém eu tenho que morrer por ela? Tem. Como assim, pastor? Sim. Então quer dizer que eu tenho que perder a minha vida? Não. Mas por amar as pessoas, muitas coisas nós vamos mudar para que não se torne motivo de escândalos para que elas morram. Eu vou mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso ser cauteloso com isso. Se eu fizer isso, aquela pessoa ela é fraca na fé. Ela vai achar que aquilo é um absurdo e aquilo pode matá-la na fé. Então, para não matá-la na fé, eu prefiro me resguardar. Eu prefiro não fazer. Ou seja, naquele momento, eu morri. Morri para determinada obra, morri para determinada coisa, eu morri para determinado atos.
É isso que tem acontecido hoje, irmão. Os cristãos estão com o negócio de que eles estão debaixo do Espírito, que eles fazem o que querem e não se preocupa com a fraqueza espiritual das pessoas. Não se preocupa com a fraqueza espiritual das pessoas. Elas fazem, a Bíblia fala que os que estão fortes precisam suportar as fraquezas do fraco. Não, eu não vou fazer, porque se eu fizer isso, vai prejudicar a fé de tal pessoa. Então eu vou morrer para mim mesmo, porque foi o que Cristo fez por nós. Foi o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você. E às vezes nós estamos tão apegados, e às vezes chegando a ponto de idolatria, que não estamos dispostos a abrir mão de certas coisas. Não posso, isso eu gosto, não quero saber, problema é dos outros, cada um cuida da sua vida. O primeiro fruto do Espírito é o quê? Pode falar mais alto? Amor. E o versículo 6 diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo. Por quem? Pelos ímpios. Tem coisas que você já não deveria estar fazendo mais. Tem coisa, irmão, que não é pecado. Lembra que eu já preguei aqui? Tem coisa que não é pecado, mas é tropeço, é embaraço. Se eu fizer, não vou estar pecando. Se você fizer, você não vai perder o seu nome do livro da vida não vai ser tirado. Se você fizer, não vai te atribuir problema algum, mas pode fazer um pequenino tropeçar. Então não, pastor, eu prefiro não fazer. Se isso vai prejudicar a saúde espiritual de alguém, então eu prefiro morrer. Eu abro mão daquilo. Eu não vou morrer se eu perder aquilo. Deixa para lá. Some da minha vida. Vou viver com Deus, vou viver com Cristo, vou andar com Jesus. Só que às vezes a gente se esquece que um dos pontos de servir a Deus é renúncia. É abrir mão não só de uma, não só de duas, não só de três, mas quantas vezes forem necessárias no decorrer da caminhada cristã, que para alguns é um curto tempo, um espaço de tempo, mas para outros, irmãos, vai ser um longo espaço de tempo. Vai ser um longo espaço. O primeiro fruto do Espírito, vocês podem dizer, por favor? O amor. O segundo, vamos lá, Gálatas, isso, olha lá, o segundo, gozo, que na verdade traduzido é alegria. Pergunta para o seu irmão, você é uma pessoa alegre? Claro, pastor. Esse mês, pastor, Deus abençoe meu salário. Pastor do céu, paguei 2 prestações de vez do carro. Estou feliz, pastor, glória a Deus, pastor. Esse mês, olha, pastor, entrou um dinheirinho a mais, eu pude pagar o meu cartão, que eu estou pagando só os juros. Hoje eu paguei, pastor, ainda cheguei ousado. Quanto você vai pagar? O mínimo? Não, tudo, né? Fui no mercado, pastor, não comprei no cartão não, nem na notinha, nem fiado. Fui à vista. Tá, pastor? Olha lá, no cash. Nossa alegria não se baseia nessas coisas. Vou te ler. O que alegria é essa então, pastor? É um sentimento de grande contentamento, baseado primeiro no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. É essa alegria, que não é me tirada. Sabe, irmão, eu já passei tantos momentos difíceis na minha caminhada cristã. Há anos atrás, há 19 anos atrás, quando eu casei, nem geladeira eu tinha. Peguei emprestada da cozinha da igreja. E eu não sei nem para quê, porque quando abria só tinha garrafa de água. Só para gastar energia. Olhava aquilo, eu tinha um receio, porque quando eu me casei com a minha esposa já tinha uma independência financeira. Ela já trabalhava, ela já conquistava as suas próprias roupas, os seus próprios sapatos. A minha esposa sempre se vestiu bem. Ela sempre se colocou de maneira que ela se sente agradável. Então ela sempre teve o do bom e do melhor. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida?
Não tem nem aonde cair morto. E a coisa mais interessante é que quando eu perguntei, ela disse sim. É onde eu quase morri. Aí teve um período que nós fomos transferidos para uma das nossas igrejas, e eu tive que ir primeiro, e ela foi depois, é muito longe. E eu chegando lá, irmão, não tinha nada, porque a troca foi tão repentina, que eu tive que ir correndo. Chegando lá, irmão, eu passei acho que uns 4 ou 5 dias, dormindo no tapete do chão. No tapete do chão. Hoje eu sou enjoado, irmão. Eu não durmo mais no tapete, porque eu levo edredom. Mas eu dormi acho que uns 4, 5 dias até ela ir, naquele tapete normal, mais fino que esse aqui até fofinho. Não estava ali. Quantas vezes teve outra igreja que depois de casado nós fomos, chegando lá, terminou o culto de domingo, fechamos as portas, né? Aí sentou ela e eu na beira do altar assim, olhei para ela, olhou para mim, e a gente não tinha nada para comer. Aí eu falei assim, acho que nós vamos dormir, porque pelo menos o sono mata a fome. Vamos dormir. Aí de repente bateu na porta. Um irmãozinho, um senhorzinho. Agora, faz muito tempo que eu não via ele na minha mente, acho que agora ele veio na minha mente agora. Bateu na porta, Fui lá abrir, era uma marmita que ele havia trazido. Ele passou sentindo no coração. É simples, mas eu não sei se o senhor come, porque cada um tem o seu jeito de comer, não é verdade? E aí ele trouxe uma marmita. Naquela marmita tinha arroz, 2 ovos cozidos e um lambari frito olhando para mim assim, ó. Lambari não. Aquele que tem assim, como o bagre. Um bagre, com ferrão ainda. Eu não sei se era para a vida ou era para a morte. Eu não sei se ele me amou ou detestou, não sei, né? Eu nem sei o paradeiro dele hoje. Eu olhei para minha esposa assim, ela olhou para mim e falou assim, eu fico com os ovos, você pega o bagre. Né? E ali, irmão, nós comemos. Aí um dia, eu fiquei revoltado. Eu fiquei chateado, não por ser pregador, mas por ser marido. E aí quando eu quis falar alguma coisa, ela virou para mim, nananina não reclame de nada. Uma vez nós estávamos em uma outra igreja, só para você ver o que a gente passa. Nós estávamos em outra igreja, chegamos lá também, não tínhamos onde dormir, nem tinha dinheiro para dormir no hotel, numa pensão. Tivemos que achar um cômodo da igreja e deitar lá. Só que dessa vez ela já estava mais calejada, ela levou um monte de edredom. Aí tá lá, colocou o edredom, beleza. Já não bastando, a minha sogra foi junto. Aí eu dormindo, quem dorme lá do outro lado? Não bastando desse sofrimento, a minha esposa falou assim, meu bem, falei, o quê? A gente tem gente aqui nesse quarto, tem coisa nesse quarto. Falei, não tem não, tem sim. Eu senti que passou pela minha perna. Não é nada não, bebê, coisa da sua cabeça. Tá bom. Meu bem, falei, o que foi? Alguma coisa encostou em mim aqui. Eu já levantei com raiva. Falei, já falei para você que não tem nada aqui. Fui lá, liguei a luz. Tá vendo, não tem nada. Quando eu puxei o edredom, tá vendo, não tem nada. Saiu um rato. Tá vendo? Tá vendo? Naquela noite ela dormiu na mesa e eu no chão. A gente enfrenta, irmão. A gente passa coisas. E isso não foi suficiente para nos olhar e falar assim, ah Deus, para que alegria? Isso é alegria? É. Porque eu olho para trás, irmão, e vejo que essas coisas nos formaram. No que nos tornou. A alegria se baseia. Chegamos naquela cidade, uma alegria de ver as pessoas na presença de Deus. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas sendo curadas. Eu me lembro que a gente teve que fazer um batismo. Sabe onde foi o nosso batismo? Num lago, num rio, eu não sei como é que fala, numa lagoa que geralmente eles fazem para o gado beber água. Ali foi, irmão, pense numa quantidade de gente. Parecia que eu estava no faroeste, e as fotos ainda ficaram envelhecidas assim. Eu falei, poxa vida.
Quando eu vejo as fotos hoje, parece que nós estávamos no faroeste, irmão, aquele campo assim seco, 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 porque foi no Nordeste, seco, 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 e aquele monte de gente descendo as águas, descendo as águas, descendo as águas. Não tem preço que pague isso, irmão. Não tem. Não tem. Não tem preço que nos faz ser feliz assim. A minha alegria, quando você tem do Espírito Santo, não se baseia nas coisas que você conquista, nas coisas que você tem. Talvez eu possa estar sendo até presunçoso em falar isso, mas a sua alegria realmente do Espírito Santo, talvez se baseie naquilo que você ainda não tem. Porque se ela não vier, não vai te fazer falta. Mas o fruto do Espírito é o amor, segundo, é a alegria, e terceiro, vou parar aqui porque talvez eu termine a noite. E terceiro, paz. É o terceiro fruto do Espírito. O que é paz, pastor? Não é ausência de conflito, não. Paz é a quietude do coração e a mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu Pai Celestial. Essa paz, saber que eu estou bem com Deus, pastor. Sabe, essa paz de ter a certeza que se os meus olhos se fecharem aqui, eu vou abrir, mas a única coisa que eu vou ver é a face dourada do meu Mestre Jesus. Ah, pastor, isso é legal, é maravilhoso. Eu estou bem com Deus, pastor. E aí eu lembro de um versículo aqui, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquieto por coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmão, é essa paz que você tem que ter. Eu não estou dizendo que precisa ser assim, mas existem coisas que são inevitáveis. Acabou o gás, eu não vou perder minha paz. Deus vai providenciar, eu vou ter que correr atrás, vou dar um jeito, não sei o que eu vou fazer. Pastor, virou um mês, tem que pagar o aluguel, até agora eu não tenho um centavo. Calma, que as vossas petições sejam conhecidas diante de quem? Peça a Ele, fale com Ele, mas não deixe que isso roube a sua paz, irmão. Se eu tenho o Espírito Santo, e se eu ainda não falo na língua dos anjos, porque falar na língua dos anjos é o dom do Espírito Santo, no mínimo eu preciso ter os frutos do Espírito Santo. Tem gente que perde a paz por pouca coisa, por besteira, irmão. Perde a paz por besteira, não faz isso não. Se eu estou te falando é porque isso Deus está me ensinando hoje em dia. Lembra que eu falei para vocês que bateram no meu carro? Olhei para a pessoa eu não sei se era o demônio, porque para mim no mundo espiritual era Satanás. Quando eu olhei para aquela pessoa que bateu no meu carro, estragou a frente do meu carro e ficou um alto preço, sabe? Mas graças a Deus que eu tenho o seguro. Vou ter que pagar um negócio lá, mas Deus vai abençoar, não sei como, mas Deus vai fazer a obra. Você entendendo? De repente eu cheguei lá, vi aquele homem à frente do meu carro. A minha esposa quis ficar triste, quis ficar nervosa. Eu olhei para aquela pessoa, irmão, e falo para você, irmão, eu não perdi a minha paz em nenhum momento. Eu não perdi minha paz. Tem gente que perde a paz por não achar algo dentro de casa. Cadê? Cadê aquela vasilha, gente? Não sei. Cadê aquela? É igual aquela pessoa, você chega para a pessoa e fala assim: irmão, conhece a Maria? Não conheço não. Maria, mãe da Joana? Não conheço. Joana, aquela que era lá da sua escola? Não lembro não. Gente, a Joana, Maria, aquela que é irmã da Georgina. Se eu não conheço a Maria, eu vou conhecer a Georgina? Não conheço não. Você conhece sim. Não tem gente assim? Tem ou não tem? Você já falou 10 vezes, não conheço.
Eu não lembro, se conheço, eu não lembro, pelo amor de Deus. Ah, dá licença. Minha mãe fica brava às vezes. Ela liga para mim, sabe fulano? Eu falei, não lembro. Mãe. Não, fulano, aquele fulano assim. Eu falei, não. Ah, você sabe sim. Aí depois acho que ela cai na real. Talvez você não está lembrando. Talvez você não está recordando. Tem gente que perde a paz. Não acha a vasilha e tira a vasilha da vida de todo mundo. Tupperware. Cadê minha Tupperware? Cadê? Não, a gente não sabe. Não, alguém. Se não foi eu, alguém pegou. Alguém pegou. Aí às vezes é de manhã, e tem gente dormindo, vai lá e acorda. Cadê? Cadê o quê, mãe? Cadê a minha Tupperware? Que Tupperware, mãe? Que Tupperware? Não sei o que você está falando. Aqui em casa vocês não sabem mesmo nada do que eu falo. Aqui em casa a minha palavra não serve para nada. Tirou a paz de todo mundo, irmão. Fala para o seu irmão, você é assim? Ou sem paz? Pergunta aí. Olha nos olhos, irmão. Olha nos olhos. Pergunta, você é assim? Você é assim? E quando a pessoa percebe que ela mesmo que perdeu, não é humilde para voltar e falar, achei, mas onde você achou? Não importa agora, já que eu achei. Não importa como eu achei. Eu tenho que fazer tudo. Seja humilde, meu filho. Vai lá e fala, eu não sei, eu estava cego. Seja humilde. Irmão, o fruto do Espírito começa aí. Não estou aqui te desmotivando a não falar em línguas estranhas. Eu estou dizendo que enquanto você ainda não recebeu o dom, por obrigação você precisa produzir o fruto. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.